Vamos dar início ao nosso estudo sobre o chamado Teorema da bissetriz interna de um triângulo. Anteriormente foi estudado o Teorema de Tales, onde eu posso formar o que? Segmentos proporcionais, a partir de um feixe de retas paralelas cortado por duas transversais. Só que aqui nesse Teorema da bissetriz, vamos entender primeiro o que vem a ser essa bissetriz interna de um triângulo. Quando eu falo em bissetriz, é um segmento de reta que começa em um dos vértices do triângulo internamente e vai a um ponto qualquer do outro lado oposto. Essa reta ou esse segmento de reta está dividido num ângulo em duas partes iguais, são chamados de ângulos congruentes. Esse ângulo aqui, esse pedacinho, equivale ao mesmo que está aqui. Se equivale a 30, esse vale 30. Vamos por exemplo, se o ângulo no total equivale a 50, a bissetriz divide em duas partes iguais. Assim, de um lado aqui fica 25, do outro 25. Isso é o que chamamos de bissetriz interna de um triângulo. Assim, aqui na questão, vamos trabalhar com esse exemplo. O que é que essa bissetriz interna de um triângulo quer formar em relação aos seus lados? Na figura abaixo, eu tenho um segmento BD, que é bissetriz interna do ângulo B. No ângulo B, forma uma bissetriz. Determina o valor de x. X é um segmento, é um pedaço que vai do lado A até o ponto D. Quanto é que vale esse valor x? Eu não sei. Aí ele quer que você determine esse valor de x. O mesmo x aqui, ele quer que você determine em relação ao outro lado também. Aí esse outro lado, BC. Assim aqui é para você calcular o valor de x relacionando nesse triângulo, tanto em relação ao lado AD como ao lado BC. Vamos fazer esse cálculo. Para que você possa chegar a esse valor de x, que representa essa medida, vamos trabalhar com o chamado segmentos proporcionais. Assim, quando eu tenho no teorema da bissetriz interna, o que é que eu vou formar em relação aos seus lados? É o seguinte, ele fala, esse tipo de teorema, ele diz que a bissetriz de um ângulo interno de um triângulo determina sobre o lado oposto, esse aqui é o lado oposto, segmentos que são proporcionais aos lados do triângulo que formam o ângulo considerado. Assim, esse lado em relação a esses outros aqui vão formar segmentos proporcionais. O que vem a ser segmentos proporcionais? Vamos construir uma proporção semelhante ao teorema de Tales, sendo que aqui é construído da seguinte forma. Esse lado, eu posso dizer que esse lado aqui, que é o lado AB, está para o lado AD. Assim como o lado BC vai estar para o lado CD. Assim aqui eu formo essa é uma razão. Esse valor está para esse, assim como esse está para esse. Ou eu posso construir que esse lado está para esse, assim como esse está para esse. São duas formas que eu posso construir a proporção. Eu vou mostrar as duas maneiras de se construir, o resultado final é o mesmo. Assim eu vou dizer que esse lado, que é quanto? Que é 6, vai estar para esse lado aqui embaixo, que é x. Que é igual, do mesmo jeito, começando com o outro. X vai estar para o outro lado aqui, ó, formando um L assim. Está para 4. Assim, ó, 6 está para x, assim como x está para 4. Formou uma igualdade entre duas razões, que chamamos de proporção. Para resolver a proporção, isso é cruzar os valores. Cruzando os valores vai ficar x vezes x de um lado e do outro 4 vezes 6. X vezes x dá x ao quadrado. Do outro 4 vezes 6 corresponde a 24. Assim x será igual, está em forma de potência, passa em forma de raiz. Será raiz quadrada de 24. Só que 24, você não tem como extrair a raiz, vai dar o valor exato, mas eu posso decompor e simplificar. Vamos decompor o 24. 24 dividido por 2 dá 12, dividido por 2 dá 6, dividido por 2 dá 3, dividido por 3 dá 1. Agrupando de 2 em 2, porque é ao quadrado, eu posso representar que x será igual a raiz, quem será 24? Em forma de produto. Aqui da decomposição será 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3. Como é elevado ao quadrado, você corta. Qualquer que for elevado ao quadrado, ele sai para fora da raiz. Assim, x será igual a 2 raiz de quem? 2 vezes 3, 6, que permanece dentro da raiz. Assim aqui é o valor de x, é 2 vezes a raiz de 6.
Essa mesma questão eu poderia fazer de outra forma a proporção. Eu fiz assim, ó, como se fosse em forma de L, mais simples. Mas eu poderia fazer esse está para esse, como esse está para esse. Dá no mesmo, ó. 6 está para x, assim como o outro x está para 4. Quando você cruzar aqui, vai ficar x vezes x de um lado e do outro 4 vezes 6. X vezes x, x ao quadrado. 4 vezes 6, 24. Assim, na questão, x será igual a raiz quadrada de 24. Fazendo a decomposição, que é a raiz de 24, forma decomposta, agrupando de 2 em 2, 2 ao quadrado, vezes 2, vezes 3. 2 elevado ao quadrado é 4, raiz de 4, 2. Elimino 2. X simplesmente é 2, raiz, 2 vezes 3, 6. Está feita a questão. Na outra questão aqui, eu tenho nas figuras seguintes, determine o valor de x. Temos aqui um triângulo qualquer e temos que AD, que é esse segmento, é a bissetriz do ângulo A. Se é bissetriz, é que se divide o ângulo em duas partes iguais. E quando acontece isso, eu tenho a formação de segmentos proporcionais. Aí eu posso fazer aquele mesmo jogada, ó, usando assim, formas como fosse um L. Ó. Esse lado um está para o outro, assim como o outro, 10 está para x. Ou esse com esse com esse. Vamos fazer desse jeito aqui. Fazendo aqui, ó, 4 vai estar para 2. Aí do outro lado começa 10 vai estar para x. Cruzando aqui, vai ficar de um lado 4 vezes x e o outro lado vai ficar igual a 2 vezes 10. 4 vezes x, que é 4x, 2 vezes 10 corresponde a 20. X será igual a 20 dividido por 4, x será igual a 5. Esse é o valor de x. É bem tranquilo, é só você construir a proporção, do jeito que foi trabalhado com o teorema de Tales. Nesse outro a mesma coisa, aqui ó, eu tenho o vértice. E aqui, esse segmento aqui, que é o segmento CM, é a bissetriz do ângulo C. Assim, essas duas dividem o ângulo em duas partes iguais. Aplicando os segmentos proporcionais, eu vou dizer que esse segmento aqui, que é x, vai estar para 4. Assim como 11 vai estar, ó, para 4. Tipo Lzinho, ó. Esse está para esse está para esse. X está para 4, 11 está para 4. Como os denominadores são iguais na proporção assim, você pode eliminar. Você diz, não, eu não vou entender. E você eliminando aqui, a resposta já fica pronta. X é igual a 11. Caso você queira cruzar multiplicando, vai ficar de um lado 4 vezes x, 4x, do outro lado 4 vezes 11. 4 vezes x são 4x, 4 vezes 11, 44. X será igual a 44 dividido por 4. X será igual a 11. Assim, tanto faz. Você pode formar a proporção, mas quando tem os mesmos denominadores, você pode eliminar e ficar só com os numeradores. Se precisar resolver mais alguma coisa, você resolve. Senão, direto, x é igual a 11. Ou faz o procedimento normal, produtos extremos é igual a produtos meios e vice-versa. E no final você determinou o valor x. No item B corresponde a 11. Né? No item A corresponde a 5. Que aí você fez 4 está para 2, 10 está para x. 4 vezes x, 4x, 2 vezes 10 são 20, 20 dividido por 4, 5. E no item 1 aqui, você tem aqui a bissetriz, que é esse segmento de reta, divide em ângulos iguais, você faz 6 está para x, assim como x está para 4. E no final, como não teve a raiz exata, você fez uma simplificação do radical. Ao simplificar, x é igual a 2 vezes raiz de 6. Pronto, assim aqui concluímos nosso estudo, trabalhando com o chamado que? Teorema, aqui ó, o teorema da bissetriz interna de um triângulo. Não esqueça, a bissetriz, no caso é esse segmento,
de reta que parte do vértice do triângulo e vai a outro ponto qualquer do outro lado, dividido em dois ângulos iguais, dois ângulos congruentes, duas partes iguais dos ângulos. Pronto, bons estudos, revise com atenção essas questões abordadas, né? Um bom desempenho no estudo de vocês dentro desse tema da matemática, teorema da bissetriz. Refaçam as questões sempre, como eu sempre aviso nas aulas anteriores.